As urnas eletrônicas são confiáveis? O sistema de votos eletrônicos do Brasil é confiável? Nesse vídeo nós vamos fazer um teste muito simples de lógica. Fica comigo até o final. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que esse canal e esse vídeo não tem nenhum cunho partidário, nenhum tipo de favoritismo político ou ideológico. A ideia do canal é ser um canal de ideias livres. Então aqui nós não vamos defender direita, esquerda, pensamento de A, pensamento de B. A ideia é literalmente questionar tudo e levantar questões sobre tudo. E nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre as urnas eletrônicas. Nós vamos fazer um teste de lógica em duas etapas. A primeira etapa nós vamos levantar números sobre as eleições de 2018 e na segunda etapa nós vamos levantar questionamentos sobre as afirmações de Bolsonaro. Apesar de eu ter dito que não temos nenhum tipo de favoritismo, nós também não somos anti-nada. Nós não somos anti-Bolsonaro, ou anti-PT, ou anti-isso, ou anti-aquilo. Eu vou falar muito o nome do Bolsonaro e da ala ideológica do Bolsonaro, porque são eles que têm feito afirmações contra as urnas eletrônicas. Então é impossível tratar desse assunto sem mencionar o Bolsonaro e a sua base, ok? Então vamos lá. A primeira etapa do teste de lógica, nós vamos levantar números sobre as eleições de 2018 e vamos fazer comparações e tentar achar uma lógica no que o Bolsonaro está afirmando. Bom, o primeiro número que nós vamos analisar é o tempo de TV. Bolsonaro tinha 8 segundos de tempo de TV. Isso enquanto Geraldo Alckmin tinha mais de 5 minutos de tempo de TV. E enquanto Fernando Haddad, que ficou em segundo lugar nas eleições, tinha quase 3 minutos de tempo de TV. No primeiro turno, isso pode sim fazer muita diferença, porque de 8 segundos para 2 minutos e para 5 minutos existe uma diferença abismal. Basicamente, Bolsonaro tinha apenas o direito de falar um jargão. Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Rumo à vitória. O segundo dado que nós podemos analisar das eleições de 2018 é o valor disponível para a campanha. Bolsonaro declarou que arrecadou cerca de 4 milhões para sua campanha. Isso enquanto Fernando Haddad declarou que arrecadou cerca de 39 milhões de reais. Dos quais, dos 4 que o Bolsonaro disse que arrecadou, ele doou 1,5 milhão para a Santa Casa de Misericórdia, que foi o hospital onde ele foi atendido depois de sofrer o atentado. Isso quer dizer que dos 4 milhões que ele declarou ter arrecadado, ele nem mesmo gastou os 4. Cálculos são feitos e Bolsonaro gastou 20 vezes menos do que o Fernando Haddad. E dinheiro faz muita diferença em uma campanha presidencial. Uma campanha eleitoral presidencial custa caro. Você precisa de marketing, você precisa custear viagens, você precisa custear propagandas. E Bolsonaro gastou muito menos que o Fernando Haddad. Outro ponto muito importante são as coligações partidárias e o partido do qual esse candidato veio. Bolsonaro veio de um partido muito pequeno e alguns chamavam até de partido nanico. Isso porque em 2014 eles tinham elegido apenas um deputado nas eleições de 2014. E Bolsonaro trouxe uma força enorme para o PSL. Isso enquanto outros candidatos, como por exemplo Geraldo Alckmin, tinha várias coligações partidárias. Era um candidato muito forte em termos de coligação partidária. Outro dado que nós precisamos levantar é que de todos os candidatos, o único candidato que afirmava que o problema do Brasil era de fato o Centrão, as indicações para o Supremo Tribunal Federal, as indicações para cargos do governo, as indicações para ministérios, o único que afirmava que esse era o problema do Brasil era o Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, ele dizia que ele era o único que podia romper esse sistema. Ele apenas ocuparia a cadeira do Temer. O resto dos ministérios estariam todos loteados. Ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram ao longo de 30 anos. O único que pode romper essa barreira, o establishment, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. Que nós temos moral e honestidade para cumprir essa missão. Então, de todos os candidatos, o candidato que mais se colocava a ser contra o sistema de Brasília, o sistema, qualquer que seja ele que controla a política do Brasil, era exatamente o Bolsonaro. Esses fatos, todos somados, só nos mostram uma coisa. Bolsonaro era o candidato que menos tinha chances e expressividade de ganhar as eleições. Isso porque ele não tinha tempo de TV,
ele não tinha dinheiro, ele não tinha um partido forte e coligações partidárias, e ele era o candidato mais antissistema e antipolítico, se é que eu posso usar essa expressão, que tinha dentre todos eles. Dentre todos eles, Bolsonaro era o que era mais oposto a tudo que existia em Brasília. A forma de fazer política como foi feita até o momento. E toda a imprensa pergunta para mim, como você vai governar se eu tomar lá da cá? Eu devolveria a pergunta a vocês. Existe outra forma de governar ou é só essa? Se é só essa, eu estou fora. E mesmo assim, ele ganhou, como nós bem sabemos. Exatamente aqui a gente começa a ter um problema muito sério de lógica. Porque se existe um sistema que controla as urnas, obviamente esse sistema pertenceria ao Centrão, porque afinal de contas é com os interesses do Centrão que muitos ministros são nomeados para o Supremo Tribunal Federal e também os ministros do Supremo Tribunal Federal trabalham, alguns deles, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Então logo, se alguém controlasse todo esse sistema, seria o Centrão. E o Centrão tendo mais dinheiro, mais poder, mais tempo de televisão e indicações para o Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, indicações para o Tribunal Superior Eleitoral, obviamente um candidato sem nenhuma expressividade jamais teria ganhado. Então, nesse primeiro teste de lógica que nós fazemos, nós vemos que a democracia de fato funcionou. Afinal de contas, a campanha barata, enxuta, simplesmente sem expressividade financeira, sem expressividade em tempo de televisão, conseguiu vencer as grandes máquinas dos partidos, os grandes marqueteiros dos outros partidos e simplesmente ganhou as eleições. Na segunda parte do teste de lógica, nós vamos levantar alguns questionamentos sobre as falas de Bolsonaro. Pode parecer uma coisa meio tosca, mas você vai se surpreender sobre como algumas perguntas podem mudar totalmente o seu ponto de vista sobre algumas questões. A primeira delas é que já em 2018, Bolsonaro não acreditava no resultado das urnas eletrônicas e ele já questionava as urnas naquele momento. Então, para ser no mínimo coerente, ele não deveria ter aceitado a vitória. Afinal de contas, ele não confia nas urnas eletrônicas. Ele deveria ter pedido para que um novo sistema de votos fosse feito, um sistema de voto impresso. E como ele ganhou, isso iria dar muita credibilidade para o questionamento dele. Afinal, mesmo ganhando, ele disse que não confiou no resultado das urnas. Mas a gente sabe que não foi isso que ele fez. Presidente da República, Jair Bolsonaro. Transferência das faixas. Até nisso o Temer tem experiência lá. Vamos ver. Agora deu certo. Deu certo. Mesmo não confiando nas urnas, ele pegou a faixa e colocou ela no peito e disse: eu sou o presidente. Esse é o primeiro questionamento que nós temos que fazer para ele. Se ele de fato não acreditava nas urnas em 2018, por que ele aceitou a própria vitória? O segundo questionamento que pode ser feito é, se de fato, se ele acredita que as urnas são fraudáveis, isso quer dizer que a própria presidência dele, a própria vitória dele pode ser questionada. Na verdade, não só pode, como deve ser questionada. Afinal de contas, se ele coloca em xeque as urnas, ele coloca em xeque também a sua própria vitória à presidência da República. Porque não existe uma única via. Se você coloca em xeque as urnas eletrônicas, isso não quer dizer que elas são confiáveis quando você ganha e não são confiáveis quando você perde. Isso quer dizer que elas não são confiáveis em nenhuma circunstância. O terceiro questionamento muito peculiar que nós temos que fazer é se de fato ele coloca toda essa desconfiança nas urnas eletrônicas, isso dá o direito de muitas pessoas questionarem caso ele ganhe agora em 2023. Você já imaginou ele ganhar de forma democrática e as pessoas saírem às ruas e dizerem que as eleições foram roubadas? Afinal de contas, o próprio Bolsonaro incentivou as pessoas a não acreditar nas urnas eletrônicas. Se de fato a gente não acredita nelas, se caso o Bolsonaro ganhar, por que a gente deve acreditar que de fato ele ganhou? Afinal, ele mesmo alimenta a ideia de que as urnas não são confiáveis. O quarto questionamento que nós temos que fazer é que Donald Trump tem um alinhamento de pensamento com Bolsonaro. Isso é nítido, todo mundo concorda. Trump, nos Estados Unidos, perdeu um sistema de voto impresso e exigiu que fosse feita uma recontagem. Então as eleições nos Estados Unidos tiveram duas apurações. Nas duas apurações, ele perdeu com voto impresso. Aqui, se o Bolsonaro perder com voto eletrônico, ele provavelmente vai dizer que foi roubado. Lá nos Estados Unidos, com voto impresso, Trump diz que foi roubado. Então, isso mostra pra gente que às vezes o problema não é o sistema de votos, pois lá com duas contagens, o sistema de voto impresso, o Trump perdeu e disse que foi roubado. Aqui, provavelmente, se caso o Bolsonaro perder,
ele vai dizer que foi roubado porque o sistema é eletrônico. Logo, a gente conclui que o problema não é o sistema de voto. O problema é perder. Para mim, todos os questionamentos do Bolsonaro não têm nenhum tipo de lógica e nem fundamento. Afinal de contas, enquanto todas as circunstâncias apontavam o contrário, em 2018 ele ganhou. E agora, em 2022, ele tem uma grande chance também de ganhar. Apesar de aparentemente algumas pesquisas mostrarem Lula na frente, isso não quer dizer que um vai ganhar ou o outro vai perder, porque em 2018 as pesquisas mostravam em boa parte do tempo o PT na frente e, no entanto, o Bolsonaro ganhou. Para mim, as urnas são confiáveis e eu passei a confiar muito nas urnas exatamente por causa da vitória de Bolsonaro em 2018, pois ele fez uma campanha de internet, apenas com celular e redes sociais, uma quantidade quase insignificante de verba para sua campanha, e mesmo assim ele ganhou. A vitória de Bolsonaro em 2018 é a maior prova de que as urnas de fato funcionam e que a democracia no Brasil ela realmente funciona. E se vocês me permitem dizer, todos os questionamentos do Bolsonaro sobre as urnas mais atacam ele mesmo do que de fato as urnas. Porque se ele alimenta desenfreadamente essa ideia sobre as urnas eletrônicas não serem confiáveis, uma hora isso pode acabar se voltando contra ele. Afinal, se ninguém confia nas urnas, se ele ganhar, a gente também não tem o direito de não aceitar ele como presidente. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Comenta aí embaixo se você concorda, se você discorda. E deixa a sua opinião livre aqui. Mas abra sua mente na hora de comentar. Não comente com viés partidário, com favoritismo. Pense por você mesmo. Use a sua cabeça. Tenha suas próprias ideias e não ideias prontas que você leu num post de Twitter de alguém ou no Facebook, em qualquer rede social que seja. Tenha as suas próprias opiniões. É isso aí. Valeu!